Poco F3 e o F5 foram alguns dos celulares mais interessantes da Xiaomi nos últimos anos. Bonitos, bem acabados e potentes. Eu acho que eles eram quase que sem falhas. Uma recomendação fácil. Por isso mesmo, a expectativa para o Poco F6 era alta. E agora, com vários dias de uso, com ele na mão, eu posso te dar o veredito desse poderoso intermediário premium. Sem mais delongas, eu quero ir para análise, mas primeiro, dica boa, hein? Dá uma olhada no nosso grupo de ofertas, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, que tá aqui na descrição. Todo dia eu faço uma curadoria muito boa por lá, então dá uma olhada no link aqui embaixo e agora vamos começar! Por mais que o Poco F5 tenha ficado caro no final da sua vida aqui no mercado brasileiro, nós não podemos negar que ele era um celular muito bonito e eu, na verdade, esperava o mesmo cuidado por parte da Poco com o F6. E olha, a gente acabou sendo surpreendido de uma forma ruim. O ponto é que esse celular aqui não me agradou. A sua construção tá totalmente em plástico, o que não condiz com o preço que ele está. A cor titânio e a moldura em volta da lente eu não achei tão bonitas. Eu acho que ele é um pouco grosseiro. Se fossem dois furos do tamanho do flash ao invés desses bem grandes, eu acho que ele seria muito mais legal. Seria um celular que talvez não fosse tão diferente dos outros, mas pelo menos teria um design mais bonito. E por falar no flash, eu também não consegui entender o conceito dele no LED, que é um pouco diferente dos outros. Eles tentam fingir que tem algum tipo de sensor de luz ali no meio, mas a verdade é que não tem. Então é um design que não pegou, na minha opinião. A traseira ela é um pouco curvada, as laterais do celular são retas e ele tem algumas quinas que são um pouquinho desconfortáveis para uso longo sem capa. É por isso que a empresa já envia a capa na caixa, ele fica bem mais interessante com essa capinha e claro, eles colocaram tudo em plástico para reduzir os custos. E agora eu quero saber de vocês. Vocês preferem que o celular tenha mais desempenho mesmo que ele seja de plástico ou preferem que ele seja mais equilibrado? Lembra, o Poco F1 ele tinha uma tela pior e um desempenho melhor e também era de plástico. O F3 e o F5, por outro lado, já eram bem mais equilibrados. Minha preferência. Mas e a de vocês? Fala aí pra mim. Voltando para a construção dele, na parte de baixo está a bandeja para 2 chips, não tem expansão de memória, tá? E tem a porta USB-C junto com a saída de som principal. No topo tem uma saída de áudio junto do sensor infravermelho e do microfone para redução de ruídos. O engraçado é que apesar de muito semelhante ao Poco F6 Pro e o X6 Pro, esse cara aqui ele é mais fino e aparenta ter esse corpo com menos medidas, graças a esse efeito da tampa traseira. Olha, se eu pudesse, eu mudaria essas câmeras e daria mais espaço para outros componentes como bateria, já que as duas câmeras elas caberiam no espaço de apenas um dos círculos, dava para deixar uma do ladinho da outra e pronto, sobrar espaço para outra coisa. E se a traseira foi uma decepção, dá para dizer que a parte da frente é exatamente o contrário. Quando a gente vira o celular, dá para rasgar elogios para a qualidade do acabamento frontal, principalmente com essas bordas extremamente finas e que deixam as do Galaxy S23 FE da Samsung no chinelo. O F6 ainda tá mais caro do que o concorrente, porém eu acredito que o preço dele deve cair em breve e a competição deve ser mais acirrada. A gente só precisa lembrar que esse modelo, nessa faixa de preço, abaixo dos R$3.000, provavelmente é uma versão importada, sem nota fiscal e sem assistência técnica, então a gente tem que sempre lembrar isso ao comparar esses dois celulares. Outra coisa que eu tô vendo é que a Xiaomi do Brasil deve lançar ele oficialmente por aqui, mas com preços mais acima. Voltando para a tela, o painel tem 6.67 polegadas, que parece que é a marca registrada da Xiaomi. Eles fizeram a numerologia deles, descobriram que esse tamanho é o que funciona e pronto, repete para todo mundo. A resolução é de 1220 por 2712 pixels, então é mais do que Full HD, e isso tá virando padrão da chinesa também, junto com os 120 Hz, que é mais do que o necessário para quem quer jogar. Ele ainda tem HDR10, Dolby Vision e o painel AMOLED com 68 bilhões de cores. Fala sério, é uma tela muito boa, tá? Não dá para negar que a chinesa melhorou muito nos últimos anos nesse quesito. O brilho base e o modo de alto brilho estão iguais ao do Poco X6 Pro, com 500 e 1200 nits respectivamente. Entretanto, o pico de brilho, ou seja, aquela luz forte que sobe quando você tá lá no sol no meio-dia, pode atingir até 2400 nits, quase o mesmo que um Galaxy S24 Ultra que bate 2600. São apenas em momentos específicos que a tela vai ficar realmente brilhante dessa forma. Apesar de eu não gostar da estética geral da parte traseira do smartphone, eu acho que a tela dele é tão boa que ele fica bonito na mão enquanto você tá usando. Eu acho que essa é a minha sensação.
Ele tem também uma fluidez muito boa e a HyperOS está rodando tranquilamente nesse smartphone. Tudo isso é por conta do hardware dele, que é realmente de topo de linha. E eu já vou explicar isso, mas primeiro eu quero dar duas dicas para vocês, tá? A primeira é, se você quer comprar um Poco F6 e quer economizar, dá uma olhada no nosso grupo de oferta. Sempre que algo fica barato, tanto lá no Telegram quanto no WhatsApp, a gente posta nesses grupos. Tem link para eles aqui na descrição e você pode também utilizar o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão de computador e aplicativo Android que vai comparar preço nas lojas. Então você tá lá na loja olhando o preço, ela vai avisar, ó, tem esse outro lugar mais barato. Também vai testar cupons automaticamente na hora que você estiver no carrinho e ainda te permitir criar alertas para saber quando o produto que você quer tá mais barato. Tá tudo aqui embaixo na descrição, dá uma olhada por lá para economizar na internet. E agora deixa eu voltar pro hardware. Nesse ano, a Poco abriu mão do SoC de linha 7 e colocou o Snapdragon 8S de terceira geração, que é basicamente um 8 de segunda geração recalchutado. Ele ainda tem 8 ou 12 GB de RAM e 256 e 512 de armazenamento. Esse cara aqui basicamente roda tudo, tá? Não precisa se preocupar. O chip da Qualcomm se baseia numa arquitetura de topo de linha e faz 1.4 milhões de pontos no AnTuTu, além de 4.700 pontos no Geekbench 6. Esses são realmente números de topos de linha do ano passado, o que é muito bom. Segundo os roteiristas desse canal, esse foi o smartphone que melhor rodou o Speedstorm até o momento, e esse é um título que nós não conseguimos alterar as configurações iniciais, então é um resultado muito bom. Mas ele também rodou muito bem o Genshin Impact, que é o mais pesado entre os games atuais. Temos também o Wild Rift, COD e Asphalt 9 indo super bem nele. Todos os jogos que eu testei não engasgaram, não caíram taxa e performaram bem, tudo isso sem fritar o smartphone. Claro que esse, até pelo nome, não é o mesmo SoC do S24 Ultra. Como eu falei, ele está muito mais perto do S23 Ultra. Eles utilizaram muito do que foi feito no ano passado. Mesmo assim, isso não é um problema, é um processador muito potente e se você achar esse cara mais barato que o Galaxy S23 FE ou um futuro Galaxy S24 FE, vai ser muito bom, porque ele tem uma qualidade geral do desempenho boa. Eu falo isso porque todas as memórias que ele utiliza aqui, tanto memória RAM quanto o SSD interno, o armazenamento interno dele, são com as últimas tecnologias. Então você percebe que ao fazer multitarefa, ao carregar um aplicativo, ao mudar de um para o outro, você vai sentir uma velocidade maior de carregamento. O único ponto onde você pode perder um pouco disso é na hora que você está jogando, porque ele tenta otimizar o título principal ao fechar os outros aplicativos. Então se você está usando aqui para jogar e quer mudar para alguma outra coisa, dá um Alt Tab, talvez você tenha que recarregar esses apps. Mas não é falta de memória RAM, é intencional para você conseguir ter um desempenho maior. Na bateria, o F6 vem com 5.000 mAh de capacidade, mais 90 watts de carregamento, e atingiu 0 a 100% em 53 minutos. A empresa promete 35 minutos, no entanto, esse teste da fabricante é feito de uma forma controlada e desligando todos os níveis de proteção da bateria que o Android e o HyperOS oferecem. O software e o hardware, aliás, estão conversando muito bem e ajudando no controle dessa bateria. No Asphalt 9, o smartphone consumiu só 11% por hora, quase o mesmo que o YouTube e o Chrome, que ficaram com 10%. A gravação em 4K com 30 frames por segundo atingiu 29% e foi onde ele mais consumiu bateria. Também foi com o que mais o smartphone esquentou depois dos testes de benchmark. Nos jogos que rodaram com uma taxa de quadros mais alta, em 120, ele acabou gastando mais bateria, porque você junta as duas coisas, né? A tela e o processador. Então, COD, LoL e Speedstorm fizeram 16, 18 e 19% de consumo por hora. O Genshin Impact com 30 quadros por segundo ficou em 17%, mas com gráficos configurados no médio, que foi como o jogo entregou na hora que eu loguei ele por padrão. Se você não quiser que esses jogos mais comuns gastem tanto, é só ir nas configurações e desativar os 120 Hz, que é o que tem feito o celular consumir tanta bateria. No geral, o consumo dele tá bom e dá pra ficar um dia inteiro usando tranquilamente ele, caso você não jogue tanto assim. Em um dia de jogatina, ele vai durar entre 5 e 6 horas, que é o tempo médio para um topo de linha, e vai carregar, claro, muito mais rápido do que outros competidores. Agora, no conjunto gráfico, o F6 não é tão legal assim. Ele vem com duas lentes, a primeira é de 50 megapixels e depois ele tem uma ultra-wide de 8 megapixels para fotos com ângulo mais aberto. A principal tá muito legal, com boas cores e uma definição alta. Se você der zoom ali nos detalhes, eles ficam bem legais. Já o sensor secundário deixa a desejar. Por ter menos resolução e ser fechado, as fotos ficam muito escuras e a calibração da cor e do balanço de branco tão prejudicadas. Eu lembro que uma coisa que me incomodava muito no F5
era um tom amarelado que sempre deixava as fotos mais quentes e que distorcia um pouco a realidade das cores. Nesse ano, a Poco conseguiu corrigir isso bem, ficando no nível muito mais próximo dos smartphones topos de linha da marca e das concorrentes. Mas a gente está falando principalmente da câmera principal, a ultrawide ainda fica para trás. Para ficar melhor então, era só colocar um sensor mais caro, um sensor melhor nesse ultrawide, que de novo tá deixando a desejar. Na frontal temos um sensor de 20 megapixels, mas a verdade é que eu não senti tanta diferença assim com essa câmera com mais informação. Ela sempre tira as fotos na versão de 20 megapixels, porém eu sempre tenho a sensação de que algo tá errado, seja por uma suavização forçada ou pela falta de definição da foto. Talvez como os pixels são menores e a abertura um pouco fechada, o telefone não consiga capturar a imagem como a gente gostaria. A foto é boa, mas não tá acompanhando o nível que o smartphone aguentaria pelo seu hardware. A câmera frontal ainda não consegue gravar em 4K, uma coisa que é natural para Xiaomi, eles nunca fazem isso. E quando a gente fala de vídeo, nós tivemos problemas também na traseira. Então, para assistir os primeiros segundos dos vídeos, ele dá uma leve engasgada. Ele não só então gasta muita bateria para fazer isso, como tá engasgando um pouco, o que mostra que talvez seja alguma parte de codec que não tá legal. Isso pode ser arrumado via software, mas por enquanto ainda não tá interessante. Eu não acho que esse é um smartphone para criadores de conteúdo, essa é a minha grande opinião. Geralmente você vai pegar um Samsung A55 para ter maior estabilidade nas câmeras, mas se você for jogar ou só quiser um telefone com mais desempenho e uma câmera que é ok, ele faz sentido. Agora, para gravar, para tirar fotos, ele ainda tem alguns probleminhas pontuais que podem fazer com que você não escolha ele como celular principal para essas coisas. E isso me leva por um assunto bem importante que é o preço, tá? Será que esses cortes em fotografia e construção fazem o Poco F6 valer R$ 2.900 no Mercado Livre ou $430 no AliExpress? Bem, para efeito de comparação, o Motorola Edge 50 Ultra, que tem o mesmo processador, está custando R$ 5.300 no Brasil. Já o Galaxy S23, que tem uma capacidade de processamento semelhante a esses dois telefones, sai por R$ 3.000. O Poco F6, então, ele foca em desempenho com uma tela muito bonita e grande, além de uma bateria que carrega bem rápido. O Motorola busca uma posição mais premium, porém sem se destacar tanto na parte de fotografia e vídeo. O S23, para mim, leva melhor, mas vai ficar com a bateria mais fraca. Por isso que a gente tem que pensar bem na hora de pegar um Poco F6. Por mais ou menos R$ 2.800 no seu lançamento, que foi o melhor preço que a gente encontrou até agora, sem nota fiscal, sem ter assistência técnica aqui no Brasil, eu não sei se ele faz tanto sentido. Se ele cair perto dos R$ 2.500 com o estoque por aqui, sem pagar mais nenhuma taxa, ele se torna uma das opções mais interessantes para quem quer um celular grande e gosta da Xiaomi. Mas de novo, a gente pode encontrar algumas outras opções como o Galaxy S23 entrando em promoção no futuro. Você tem a opção também de fazer um upgrade para o Poco F6 Pro, que logo mais tem review aqui no canal se você quiser um pouco mais de câmera, um pouco mais de desempenho, aqueles detalhes que eles sempre entregam. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, não esquece do comentário, dos links que tem aqui embaixo e se inscreve para ficar de olho nos próximos reviews que vão sair. Então é isso, meus amigos, e até mais!